Oi, voltei! No vídeo de hoje é um relato sobre os 2 anos após o término da graduação. E aí, já tem outros 2 vídeos aqui no canal falando sobre os momentos anteriores. Tem um que eu fiz logo após, assim que eu terminei o curso, e tem um outro que eu fiz um relato de 1 ano após a graduação de RI, vou deixar todos os links aqui embaixo. E eu diria que gravando esse 3º vídeo, seguindo um pouco essa leve, é quase que uma retrospectiva para mim também, para relembrar diversos momentos, eu vim compartilhar com vocês algumas visões e percepções que eu tive e de paradigmas e questões que eu quebrei, até mesmo de preconceitos que eu mesmo tinha em relação a mercado de trabalho, curso de RI como um todo. A gente sai do curso muitas vezes com uma visão muito redonda e muito fixa do que seria o mercado de trabalho em relações internacionais e como seriam as atuações, e muitas vezes até uma visão limitada de aonde a gente poderia atuar. Acho que a gente tem muito conteúdo na internet, mas ainda existem muitas colunas a serem preenchidas, muitas dúvidas quando a gente fala sobre o mercado de trabalho em RI, e que de certa forma acaba surgindo mesmo depois que a gente já terminou a graduação. Eu diria que é um processo constante de aprendizagem, porque muito dessas questões a gente aprende na prática, nas nossas atividades constantes. Eu conversei com vocês no vídeo passado, de 1 ano após a graduação, que eu comecei atuando como professora, depois fiz algumas atividades no Ministério da Justiça, e assim sucessivamente. Daquele vídeo pra cá muita coisa aconteceu. Eu trabalhei em outros lugares, em outras atividades mais específicas envolvendo refugiados, mas continuo trabalhando como coordenadora de uma escola de idiomas. E, na verdade, eu diria que esse último ano me deu um estalo muito grande sobre preconceitos que eu mesmo tinha, não só em relação a mim, mas em relação ao mercado de trabalho como um todo. É muito natural que a gente vá atrás e converse com outras pessoas que formaram com a gente ou que estudaram na mesma universidade para entender o que as outras pessoas estão fazendo. E eu percebia que eu tinha um olhar muito duro e muito rígido em relação a isso. E até mesmo como uma observação ruim em relação à minha própria atuação, de por que você não está trabalhando num lugar em que o cargo que você ocupa não tem o nome de Relações Internacionais. Quer dizer então que você jogou essa graduação no lixo, que não serviu para nada. E com o tempo eu percebi que, na verdade, não existe essa limitação, essa barreira em relação às atividades no mercado de trabalho. A gente tem relações internacionais em todos os lugares. Vou dar um exemplo. Falar sobre trabalhar com idiomas não é só aprender inglês, how are you, I'm good, what about you? É muito sobre cultura, entender outras perspectivas, entender outras pessoas, entender outros locais, conhecer novas histórias, conhecer o background histórico e por aí sucessivamente. Então, eu diria que mais importante do que identificar os locais onde você pode atuar, que tenham um nome de relações internacionais, essa é uma questão até que entra muito em mercado de trabalho, que é algumas dificuldades que a gente tem. Tenho outros vídeos falando mais especificamente sobre isso aqui. Não quero me aprofundar muito nesse tema, não hoje. Mas é sobre a gente entender que as relações internacionais estão em todos os lugares. E mais do que se prender a um nome de um curso, isso talvez pode te engessar e te impossibilitar de correr atrás de outras coisas que te chamem a atenção. Eu sempre gostei de idiomas, então nas atividades que eu tenho desenvolvido dos 2 anos pra cá, ou até mesmo no momento anterior, lá quando eu fazia estágio, tinham os idiomas relacionados a isso. E eu vim perceber isso agora, 2 anos depois do curso, do quanto, mais do que relações internacionais, que é muito importante pra mim, eu acho que uma vez que a gente faz o curso, ele vai estar pra sempre ali no coração e na mente, nas atividades que a gente desenvolve, tendo aquela visão de mundo diferente. É uma experiência que não tem como apagar. Eu acho que a gente precisa reverter essa visão que às vezes a gente tem de, se não tá trabalhando com relações internacionais, é porque não foi bem sucedido. Existem muitas outras possibilidades de ser bem-sucedido que vão muito além da graduação que você faz. Estão muito ligadas às prioridades que você tem, às preferências que você tem pessoais.
aos seus objetivos de futuro, que são muito diferentes das outras pessoas. Então, esse foi um dos ensinamentos que eu pude identificar durante esse último ano, de como a minha visão em relação a relações internacionais mudou. Do que mais uma graduação ou livros com temas teóricos, é uma visão de mundo diferente e que, independente da atividade que eu me proporcione a realizar, vai estar comigo. Então eu sinto até uma leveza ao gravar esse vídeo, que eu acho que é uma visão que a gente tem que ir desconstruindo aos poucos, de que cada um tem uma perspectiva diferente sobre RI. E não só sobre o curso, mas sobre o mercado de trabalho e possibilidades de atuação. E é importante que a gente respire e relaxe um pouco em relação a isso, para tentar encontrar as coisas que dão match com as nossas prioridades, e não apenas com o curso. Na verdade, eu acho que o curso faz parte de algo maior da nossa vida, que tem várias áreas específicas e o curso está lá dentre uma delas, mas todas essas áreas estão interligadas. Bem parecido com o sistema internacional, aquela bola gigantesca que tem um monte de bolinha dentro, é ator, é ONU, é ator não estatal, bem parecido com isso. A nossa vida tem esse mesmo, viu como as relações internacionais estão aqui? A gente está falando de vida pessoal e apareceu, tadã! Então acho que é muito em relação a isso, é entender que as coisas estão totalmente relacionadas, e mais do que títulos e nomes, a gente precisa entender quais são as nossas prioridades e objetivos e em como as relações internacionais podem nos ajudar nessa trajetória. O segundo tópico que eu queria tratar aqui é sobre como eu, com o tempo, percebi que as relações internacionais, na verdade, são um degrau de uma escada gigantesca, que a gente já subiu muitas coisas antes da universidade, que a gente ainda tem muita coisa para subir depois do curso, e de como as experiências profissionais que a gente desenvolve com o tempo estão muito interligadas, e também conecta muito com o fato de que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. Assim que eu comecei a trabalhar como professora, eu também comecei a atuar fazendo um trabalho voluntário no Ministério da Justiça com refugiados. Eu fiz um treinamento logo no final do programa de refugiados, eu fiquei lá 6 meses, porque a gente ia começar a atender os refugiados pessoalmente. Eu fazia um trabalho mais administrativo, de transcrição, de preencher relatórios, fazer pesquisas em relação a países, enfim. E aí no final, assim, 1 mês quase para eu terminar a minha atividade no voluntariado, a gente fez um treinamento para começar a atender pessoas, a atender refugiados, solicitantes de refúgio, para fazer a solicitação da documentação para iniciar o processo de permanência no Brasil. E aí eu tava super animada, porque caramba, então eu vou ter um contato com pessoas de vários lugares, isso vai ser incrível. E eu fiz esse curso. E todas as vezes que alguém agendava para eu atender, ninguém ia. E eu ficava super frustrada, eu falava assim, gente, não é possível que tô aqui, tô terminando, fiz o curso, tô super preparada e ninguém apareceu. Tudo bem. Acabou o programa de voluntariado, no meu último dia do programa de voluntariado, eu fui ao banheiro, estava conversando com uma outra amiga, falando que era o meu último dia e tal. E aí apareceu uma pessoa no banheiro que escutou a nossa conversa e falou assim, olha, eles estão precisando de gente lá na Caritas para fazer trabalho voluntário, enfim. Tudo bem, deixei isso pra lá. Alguns 2 meses depois, mais ou menos, eu resolvi enviar um e-mail para Caritas informando que eu tinha interesse, eu não sabia muito bem como ia funcionar, mas me responderam. No final das contas, eu comecei a atuar lá na Caritas, que me gerou várias outras atuações também e trabalhos relacionados com refugiados. Mais do que o trabalho voluntário, eu aprendi muito lá. Mas assim que eu cheguei na Caritas, eles estavam precisando, na verdade, o trabalho voluntário a ser desenvolvido era preencher o sistema com as documentações e as informações necessárias para a solicitação de refúgio. Na verdade, a atividade que estava sendo realizada lá fazia parte do treinamento. Na verdade, seria necessário um treinamento para entender como mexer no sistema, como seria feito o atendimento, o treinamento que eu tinha feito lá no Ministério da Justiça e que eu estava super frustrada porque eu não tinha atendido ninguém. Na hora que eu cheguei na Caritas, eu pulei essa etapa, não precisei mais fazer o treinamento e já comecei a atuar, conversando com várias pessoas, já trabalhando na parte de atendimento, e eu fiquei
muito feliz. E eu, gente, como as coisas acontecem na hora certa e como a gente precisa entender que às vezes para alcançar uma posição que a gente tem interesse, um objetivo profissional, a gente precisa desenvolver outras habilidades para que quando a gente chegue lá a gente esteja realmente preparado, seja em termos de habilidades profissional, psicológico, mentalmente, para encarar e realmente realizar aquelas atividades. Esse é um exemplo dentre várias coisas que aconteceram esse ano, mas que me fez entender, que eu acho que traz uma reflexão muito importante da gente entender, falei entender 10 vezes, né? Que o mercado de trabalho é uma escada infinita de possibilidades que a gente vai subindo com o decorrer do tempo, e muitas vezes a gente não sabe aonde vai dar, mas é importante que a gente, a cada atividade realizada, dê o nosso máximo, aprenda ao máximo, entenda novas habilidades, a gente consiga compreender onde a gente pode melhorar, o que a gente pode aprender, para que quando a oportunidade chegar, a gente seja preparado para ela também. É quase que um mix de coisas, de habilidades, de graduação com o momento. Então as atividades estão totalmente envolvidas, o pessoal, o profissional, e vai muito além do cargo, do que você está fazendo. É uma questão de propósito, do que você se vê fazendo no futuro e o que você pode fazer com o decorrer do tempo para ir subindo a escadinha e alcançar o lugar que você quer lá em cima. Então é isso, essas foram algumas reflexões mais específicas desse segundo ano de formada. Eu diria que eu sou bastante otimista em relação ao mercado de trabalho, embora a gente tenha algumas dificuldades. Logo nos primeiros momentos do curso, talvez pode até ser perceptível isso durante os vídeos, o meu semblante mudou. Quando eu gravei o vídeo passado, acredito que eu ainda estava muito insegura, ainda tem muitas inseguranças, mas eu acho que com o tempo a gente vai enxergando as coisas com um pouco mais de clareza e tranquilidade, de entender que a gente precisa passar por alguns locais, fazer algumas atividades para alcançar outros lá na frente. Espero que o vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo que eu possa ajudar, deixem aí nos comentários. E é isso. Semana que vem a gente tá aqui de novo com mais vídeo, mais conteúdo. Segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que tem muito conteúdo lá, semanalmente, Help Internacional, mas no Facebook também tem. E é isso. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!